galera. Bota concurseira na área. Vamos lá. Quarentena 25. É o 25. CFS BCT 2014, né? Em sua carreira profissional, o sargento da FAB deve aspirar. Ó, aí tu já estranha aqui, ó, uma questão diferente. Ele botou deve aspirar a um padrão de qualidade, que é a resposta, porque o aspirar no sentido de almejar pede preposição a, deve aspirar ao cargo. Então ele deve aspirar a um padrão de qualidade. Ele é um verbo transitivo indireto e pede preposição a. Aí tu vai olhar e falar, que porra de bolinha é essa cortada? Parece conjunto vazio, né? Ó, o símbolo bolinha cortada significa que o espaço deve ficar em branco. No caso, não vai. Ele vai ter que ser preenchido com a. Esquece essa. Há um padrão de qualidade em tudo que faz. Trabalhos mal feitos podem implicar em consequências graves ou apenas implicar consequências graves. Aí tu vai falar apenas implicar. Agora vai entrar a bolinha. Por quê? Porque o implicar no sentido de acarretar não admite a preposição em. Você vê que tudo já caiu, cara. Trabalhos mal feitos podem acarretar consequências graves. Aqui não era para entrar nada. Ou seja, é alfa. Vamos continuar vendo. Por isso, sempre que chegar a seu setor de trabalho, quem chega, chega a algum lugar. Não pode chegar em. Cheguei em casa, não, cheguei a casa. Proceda aos ofícios. Aqui eu posso dizer atenda aos ofícios de forma idônea. Dê início aos ofícios, dê atendimento aos ofícios. Esse proceda aos ofícios é VTI e OI, ok? É igual aquela situação do delegado procedeu ao inquérito. Também é a mesma coisa, ok? Então, resposta bem A. Questão bem valorizada, hein? Ó, essa é boa também, ó. Da mesma prova. Assinale a alternativa que contém, desculpa, a numeração correspondente às palavras ou expressões destacadas no texto, classificadas como advérbio ou locução adverbial. Já brilha o fogo, companheiro da noite. Esse companheiro da noite é uma locução adjetiva, porque companheiro é substantivo. Companheiro da noite seria companheiro noturno, é uma locução adjetiva. Nem sempre vai ter o adjetivo correspondente, mas só o fato de estar amarrado a um substantivo já me dá que é uma locução adjetiva. Então, a número 1 já não tem como ser. Ele não é nem advérbio nem locução adverbial. Silenciosas no azul do céu, o azul celeste. Porque quando ele falou no azul, o fato de ter um artigo aqui está substantivando a palavra azul. Então, azul aqui está como substantivo. Locução adverbial não se prende a substantivo. Locução adverbial não se prende a substantivo. Então, isso aqui também era locução adjetiva. Então, a 2 também não pode ser. Ok, então só pode ser Charlie. Matei. Agora, vamos lá. Por certo, aliás, pulei uma, né? Martim se embala docemente. Se ele se embala docemente, é o modo. Isso aqui é um advérbio. Então, o 3 era um advérbio, que ele falou que podia ser advérbio. E esse por certo é o mesmo que certamente. Por certo, espera a virgem loura dos castos afetos. Certamente, né? O espera a virgem loura dos castos. É uma locução adverbial. Locução adverbial de afirmação. Então, 3 e 4. Beleza. Marque a alternativa em que o verbo está na voz passiva. De repente, senti um bafo quente no rosto. De repente, senti um bafo quente no rosto. Ele quer a voz passiva. Eu senti um bafo quente, a voz ativa. Voz passiva tem duas. Ou é passiva sintética, ou pronominal, que tem a partícula passivadora, ou é voz passiva analítica, que tem auxiliar mais particípio e ou agente da passiva, né? Tendo ou não agente da passiva, né? Nem eu. Vamos lá. Quanto aos discos, eles obedecerão às nossas preferências. Eles vão praticar a ação. Voz ativa. Ok. A bem da verdade, ela jamais me desagravou. Ela jamais praticou a ação de me desagravar. Então, ela também é ativa. Agora, se eu digo que os fios telegráficos foram inventados para a propagação do calor por alguém. Por alguém.
Eles foram inventados por alguém. Aqui é a finalidade, para a propagação do exagero, perdão. Então, esse foram inventados é auxiliar, mas particípio. Nem tem o agente da passiva, né, Pota? Não tem. O agente da passiva está imaginário aqui. Mas isso é voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Auxiliar, mas particípio, o agente está passivo escrito ou subentendido. Então, resposta da 3, delta. Vamos lá. Atentando para a acentuação gráfica, assinale a alternativa que completa corretamente o espaço do texto abaixo. Dias vão, dias vêm. Dias está no plural, tem que ter acento circunflexo. Se não tivesse, aí seria dia vai, dia vem, aí sem acento. Agora a segunda que é maneira, porque o redemoinho, olha só, quando o I está seguido de NH, redemoinho, não pode botar acento não, é só o pingo. Porque o I seguido de NH não é acentuado, igual bainha, ladainha, campainha, por aí vai. Esse I aqui não pode botar acento porque ele está seguido de NH. O I seguido de NH não é acentuado. Ok. Então, ó, eu posso riscar essa e essa. Tá vendo? Então, eu continuo na briga. A resposta pode ser A ou pode ser D. Aí, o que acontece? A dor que deles... Ó, dias vão, dias vêm. E nada consegue apagar a dor. Esse aqui é um pronome relativo. Ele está retomando a dor. A dor advém deles. Então, o sujeito é a dor, mané. Então, se é a dor no singular advém, tem que ser acento agudo. A dor advém deles. A dor advém deles. Acento agudo. Então, ó, se é acento agudo, risquei aqui, ó. Então, a resposta é alfa. Essa é boa. É boa por causa dessa lacuna aqui, ó. Essa lacuna aqui que ferra o cara. Cuidado com ela. Predicado. Na milésima segunda noite, Sherazade, que é o sujeito, degolou o sultão, que é o objeto direto. Ela degolou quem? Quem degola, degola alguém. Verbo transitivo direto, objeto direto. Então, esse predicado é só verbal. Por que esse predicado é só verbal? Porque ele não tem PS nem PO. Esse na milésima segunda noite é uma adjunta adverbial de tempo, tá? Então, agora aqui, ó. Eu angustiado estou. Ou seja, se eu estou angustiado, tá fora de ordem, tá vendo? Angustiado estou com sua indiferença. Eu estou angustiado. Então, o estou angustiado é estado. VL mais PS. Predicado nominal. Deixa eu botar aqui apertadinho. Predicado nominal, ele é predicado verbal. Saímos, nós, sujeito oculto, saímos curiosos da apresentação. Ou seja, saímos da apresentação, que é uma ação, e estávamos curiosos. É a mesma coisa. Saímos alegres do espetáculo. Saímos do espetáculo e estávamos alegres. Mesma coisa. Ação de sair da apresentação mais o PS. Ação mais PS é PVN. Ação mais PS é PVN. Vamos lá. Quanto ao predicado, pode-se afirmar que 2 é nominal e 3 é verbo nominal. Tá certo. Marquei. Tá vendo? Mole. 1 é verbo nominal? Nada a ver. 2 é verbal? Nada a ver também. 1 é verbal? Sim. 2 é verbo nominal? Não. 2 é nominal. 3 é verbal? Não. 3 é PVN, predicado verbo nominal. Ação mais PS é PVN. Tá? 6. Todas as orações reduzidas destacadas, ó que questão legal, ó. Todas as orações reduzidas destacadas são subordinadas a adverbiais concessivas, exceto, ele quer saber qual que não é concessiva. Concessiva é que exprime uma ideia contrária, né? Não conseguiu realizar uma boa prova, mesmo sabendo toda a matéria, ainda que saiba toda a matéria, mesmo que saiba toda a matéria. Então, essa é concessiva, ainda que, mesmo que, é concessivo, porque eu posso botar o mesmo que, né? Agora, olha só para essa, ó. Ocupado com tantos afazeres, não tenho tido muito tempo para o lazer, ou seja, não tenho tido muito tempo para o lazer porque estou ocupado com tantos lazeres. Essa é a causa, essa aqui é causal, ó. Essa era reduzida de gerúndio, essa é reduzida de particípio, ocupado, estudado.
Ó, ela chegou rapidamente ao local da festa. Ó, aqui eu já marquei. Ela chegou rapidamente ao local da festa, sem conhecer direito o caminho. Ou seja, ela chegou rapidamente ao local da festa, embora não conhecesse direito o caminho. Mesmo sem conhecer direito o caminho. Eu consigo botar o mesmo que, ainda que. Então, essa também é concessiva. Depois, apesar de estar bastante ansiosa, a professora fez uma louvável apresentação. Apesar de que, é concessiva. Só que quando tu tem o apesar de, ela vai dar reduzida de infinitivo. E quando tu tem um apesar de que, ela é só concessiva. Então, essa aqui é concessiva, mas é reduzida de quê? De infinitivo. Essa aqui também é concessiva, só que deixa eu envolver o infinitivo, né? O conhecer é infinitivo. Essa aqui é concessiva, só que ela é concessiva reduzida de quê? De gerúndio. Essa é causal reduzida de quê? Particípio. A gente vai fazer várias assim, para poder vocês aprenderem as orações as reduzidas. Isso aí é muito maneiro. Vamos lá. Tem que botar AA ou CN. Cordão de lâmpadas coloridas. Ó, esse termo de lâmpadas está preso a cordão. Cordão é concreto. Quando aqui a gente já falou isso. Se não falou, vai falar. Se aqui é concreto, aí eu te pergunto, lâmpadas é o nome do cordão? Aí tu vai falar, não. Se não é o nome, é adjunto adnominal. Se fosse o nome, seria aposto. Ó, repetindo, aqui é concreto. Lâmpadas é o nome? Aí tu vai falar, não, não é o nome. É igual quando você fala, por exemplo, a casa de Paulo. É a mesma coisa. Aqui é posse, mas tudo bem. A casa de Paulo. Casa é um substantivo concreto. Paulo é o nome da casa? Não. Adjunto adnominal. Sempre. Não é o nome, é adjunto adnominal. Se for o nome, é aposto. Tipo, ó, o Rio Amazonas. Que nem tem uma outra. O Rio Amazonas é extenso. Aí o Rio Amazonas. Aí tá preso a Rio. Rio é um substantivo concreto. Amazonas é o nome do rio? Não. Então, se Amazonas não é o nome do rio, é porque isso é... Aliás, Amazonas é o nome do rio, né? Amazonas é o nome do rio? Sim. Se Amazonas é o nome do rio, é o aposto nomeativo ou especificativo. Aposto nomeativo ou especificativo. Então, vamos voltar. Cordão de lâmpadas. Lâmpadas é o nome do cordão? Não. Se não é o nome, é adjunto adnominal. Então, se fosse o nome, seria aposto. Vamos lá. O direito ao sonho. Quando você fala o direito ao sonho e a garantia, o direito a quê vai chamar sempre CN. Quando você fala que alguém tem direito é nome. Entendeu? Então, esse direito a é CN a vida inteira. Né? Quem faz SAD tem o negócio dos direitos e garantias fundamentais. O direito a isso, o direito àquilo, tudo CN. Então, aqui é CN. Ó, a A era a primeira. CN é a segunda. Tá vendo aqui, ó? Já matei. Agora aqui, sonho ser acessível e desejável para quem? Para todos. Desejável é adjetivo. Desejável para quem? Perguntou para adjetivo, vai dar o quê? CN. Então, era A, CN e CN. Letra B. A, CN, CN. Vamos lá. Coloque CN para complemento nominal e OI para objeto indireto. E assinale a alternativa com a sequência correta. Ó, essa é maneira. Se eu creio no mundo, eu creio em quem? Ou em quê? Mas o creio é verbo. Eu creio, tu crês, ele crê. Então, esse verbo que pede preposição é um verbo transitivo indireto. Então, esse no mundo é objeto indireto. Aí você vai falar, pô, mas já podia ver que não é CN, porque CN é complemento nominal e creio é verbo. Tinha que pensar assim, ó. Penso nele. Quem pensa, pensa em alguém. OI. OI, VTI. Quem pensa, pensa em alguém. Então, ó, tchau e tchau. Já marquei. É Charlie. Agora aqui, ó. Penso é estar doente. Quando você fala que está doente, doente aqui está funcionando como adjetivo, que é estado. Aí, doente de quê? Dos olhos. Vai dar CN, porque doente aqui está funcionando como adjetivo. Perguntou para o adjetivo é o quê? CN. Olha lá. Charlie. Em qual das alternativas o pronome oblíquo é empregado como
termo acessório da oração. Essa é a melhor. Aí tu vai falar, quem vai falar assim para mim? Pô, quem é termo acessório? Quantos são? 4. Termo acessório. Pode ser o adjunto adnominal, o ADN. Pode ser o adjunto adverbial. Pode ser um aposto ou pode ser um vocativo. São os termos acessórios. Aí, ó, que coisinha boa para anotar, ó. Essa é uma das melhores. Aí ele pegou, colocou lá, a borboleta pousou-me na testa. Ou seja, se ela pousou-me na testa, é porque ela pousou na minha testa. É a ideia de posse. Se a ideia de posse é adjunto adnominal. Ele quer saber quem é empregado como termo acessório. Letra A. Já achei o ADN, nem preciso. Aqui, ó, força e tamanho foram inúteis. Inúteis, lhes foram inúteis a eles. Isso aqui é CN. Termos acessórios são ADN, adverbial, aposto vocativo. Tá no Cegalo isso aí, tá? Tem lugar que só fala isso aqui, ó. Se você for na internet, tu vai ver. Agora pega o Cegalo para ver. ADN, adverbial, aposto vocativo. Beleza. 10. 1 para predicado nominal, 2 para verbal e 3 para verbo nominal. Se eu fiquei realmente feliz, é porque eu fiquei feliz. É o meu estado. Fiquei contente, ficamos felizes. Isso aqui é verbo de ligação, isso aqui é PS. Verbo de ligação mais PS vai dar predicado nominal. Então, predicado nominal é 1. Ok. Aqui, ó. Tá no cruza. Tá vendo isso aqui, ó? 2, 1. Ó. Ele saiu de campo muito frustrado, ou seja, ele saiu de campo, que é uma ação, que é sair de campo, e estava frustrado. Frustrado é o estado é PS. A ação mais PS é PVN, número 3. Os próprios habitantes fabricavam o quê? Quem fabrica, fabrica alguma coisa. O que eles fabricaram? Alimentos e remédios, objeto direto, verbo transitivo direto. Olha lá. Aí, este predicado tem PS ou PO? Não. Então, esse predicado é verbal. Então, o predicado verbal, ele não tem PS nem PO. O predicado verbal não tem PS nem PO. Então, o predicado verbal é número 2. 1, 3, 2. 3, 2, Charlie. Vamos lá? Assinale a alternativa que apresenta em destaque um termo com a mesma função sintática do destacado em. Quem não perdoa seu semelhante não é digno de louvor. Ó, entrou naquela mesma coisa, estar doente dos olhos. Se ele não é digno, o digno aqui, isso aqui é verbo de ligação em PS, mas o digno é adjetivo, mano. Digno ele não é digno de quê? Eu não estou perguntando para adjetivo, então essa porra é CN. Então, é que ele está querendo dizer para mim que tem a mesma função sintática do termo destacado, ou seja, que também é CN. Quem desconfia, desconfia de tudo. Quando você fala de tudo, ele desconfia. Ele desconfia de OI. Quem desconfia, desconfia de alguém ou de alguma coisa. Aqui, ó. Bom para anotar também. Não haja contrariamente a quê? Quando você age contrariamente, é contrariamente a. O que isso aqui é? CN. Porque se perguntar para o advérbio, também é CN. Perguntou para o adjetivo, é CN. Perguntou para o juiz agiu favoravelmente ao réu, CN. Então, CN, CN. Ó. Marquei bola. Mesma função. Ok. Dicionário é concreto. Existe. O nome do dicionário é sem o verbete? Não. Então, isso aqui é ADN. A mesma coisa é, aqui, ó. O eficiente pedreiro instalou na casa 2 torneiras de água quente. Quando ele falou torneira de água quente, torneira é concreto. Água quente é o nome da torneira? Não. Então é ADN. Sempre você pode fazer esse macete. Sempre, 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 sempre. A vida inteira. Tranquilo? Questão 12. A mãe enxugou-lhe as lágrimas naquele momento de tristeza. A mãe enxugou o quê? Ela enxugou as lágrimas. As lágrimas é objeto direto. Aí você vai dizer que ela enxugou as lágrimas dele, as suas lágrimas. Quando você diz que ela enxugou as lágrimas dele ou as suas lágrimas, é posse.
Se é posse, esse lhe é adjunto adnominal. Posse é adjunto adnominal. 12 bola. Ok. Aí vamos lá. 13. As doenças atormentam os homens. Passando para a voz passiva. Temos, se as doenças atormentam os homens, é voz ativa, porque o sujeito praticação, VTD e OD. Quem atormenta, atormenta alguém. Então, os homens, que é o sujeito, atormentam é presente. Então, os homens são atormentados pelas doenças, porque aqui é presente com presente. Aí tu vai ver, ó, que segue um fluxozinho aí. Eu aproveitei essa questão para dar um corpinho, né, nessa situação de transformar. Aqui, ó o outro. As doenças atormentavam os homens. Atormentava ou ava. E a ava era a vinhetinha punheteria, pretérito imperfeito indicativo. Então, os homens eram atormentados. Ou ava era atormentados pelas doenças. E pelas doenças é agente da passiva, tá? Beleza. Aí vamos lá. Qual é a próxima? As doenças atormentaram os homens. Se as doenças atormentaram, aqui o detalhe é o seguinte: esse atormentaram pode ser pretérito perfeito do indicativo ou mais que perfeito. Os dois vão dar iguais. Ó, pretérito perfeito: eu atormentei, tu atormentaste, ele atormentou. Nós atormentamos, vós atormentastes, eles atormentaram. Aí o mais perfeito: eu atormentara, tu atormentaras, ele atormentara. Nós atormentáramos, vós atormentareis, eles atormentaram. Atormentaram é o pretérito mais que perfeito. Agora vamos lá. Então, se pode ser pretérito perfeito ou mais perfeito, no eles vai dar foram. Então, ó, se as doenças atormentaram os homens foram atormentados pelas doenças. Pretérito perfeito ou mais perfeito, tanto faz. Aí aqui, ó. Quando vocês lhes derem as notícias, essa boa notícia, quando vocês lhes derem, quando vocês derem, quando vocês souberem, quando vocês disserem, o quando chama quem? Futuro do subjuntivo, tá certo? Não é necessário isso, não é necessário que ele se aborreça. Se não é necessário que ele se aborreça, ou é necessário, é porque talvez ele se aborreça. Não é necessário que ele venha, talvez ele venha. Então, quando você coloca esse talvez, não é presente do indicativo, é presente do subjuntivo. Talvez eu venha, talvez eu esteja, talvez eu seja, talvez eu compre. Não é necessário que ele compre, talvez ele compre. Presente subjuntivo, tá errado. Ó, certo e errado, tá vendo? Já marquei. Aí aqui, ó, não terminará. Terminará é futuro do pretérito? Não, é futuro do presente. Eu terminarei, tu terminarás, ele terminará. Futuro do pretérito seria terminaria, que é a Maria. Então, aqui está errado. Marquei. Menos uma. Ó, mais uma nesse contexto. Ó. Quem sabe ela consegue ou ela consiga? Quem sabe ela consiga. Talvez ela consiga reverter. Quem sabe é o mesmo que talvez. É uma dúvida. Possivelmente é o mesmo que talvez. Possivelmente tomamos ou possivelmente tomemos? Tomemos, mano. Possivelmente é o mesmo que talvez. É talvez eu tome o trem lotado. Então, se ficou talvez eu tome o trem lotado, é porque vai com é até o final. Então, talvez eu tome, talvez tu tomes, talvez ele tome. Talvez nós tomemos. O presente do subjuntivo começa com é, vai com é até o final. Talvez eu compre, talvez nós compremos. Talvez eu faça, talvez nós façamos. Talvez eu parta, talvez nós partamos. E assim vai. Então a resposta é Charlie. Aqui, os técnicos esperam que possamos. Essa aqui nem existe, né? Possemos. Essa aqui foi forte. E talvez os juízes impeçam. Talvez os juízes peçam, talvez eles impeçam, tá? Talvez o juiz peça, talvez eles peçam, talvez eles impeçam qualquer tentativa de suborno. Esquece isso aqui. Então a resposta era Charlie mesmo, bem Charlie. A concordância verbal está correta em, vamos lá, todos, aqui ele botou parecer, mas infinitivo. Aí parecem terem? Não.
Todos parecem terem. Ou todos parecem ter. Variar os dois não pode, né? Podia ser assim também. Todos parecem ter ou todos parecem terem. Ó, botou o haver, o auxiliar não pode ir para o plural. Isso daí já foi falado várias vezes. Ela o esperava já fazia 2 semanas. Fazer indicando o tempo passado não pode ir para o plural. Aqui está certo. Eles parecem estarem doentes. Ah, porque parecer, mas infinitivo. Ah, Potter, e se fosse eles parecem estar doentes? Tá certo. E se fosse eles parecem estarem doentes? Aí estaria bem errado. Beleza? Vamos lá. Ó, mais uma. Parecer, mas infinitivo. Vai cair, hein? O aluno parece estar. Parece estar insatisfeito. Ou seja, o aluno está no singular. Se ele está no singular, ninguém pode ir para o plural. Então, aqui está certo. Porque ninguém pode ir para o plural. O aluno está no singular. Então, a primeira está certa. Vamos com calma. Agora, ele botou os 3 seguintes no plural. Ó, os alunos. Se o sujeito está no plural, ou você varia o parecer, ou varia o infinitivo. Ó. Parece estarem. Está certo. Parecem estar. Também está certo. Agora ele disse parecem estarem. Se botar no plural os dois, aí está errado. Então, certo, 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 errado. Aqui, ó. Cola. Beleza? Vamos lá. Concordância nominal está incorreta. Esperança é necessário. Tá certo. Se fosse a esperança, é necessária. Tranquilo. Havia bastantes dúvidas. Havia muitas dúvidas. Tá certo. Pronome definido. Agora, bastante meninas? Não. Bastantes meninas. Muitas meninas. Então, essa está errada. Era 12:30 quando os candidatos chegaram. Mais do que certo. Tranquilo? E aí, galera? Vamos lá, continuando. Complete o período abaixo com a, sem crase ou com crase, ou as ou as. Sempre peço às alunas, com crase. Por quê? Porque eu sempre peço a quem? Aos alunos. Então, aqui tem que ter crase. Ó. Já mandei 2 para a vala. Que falem a verdade. Que falem o quê? O resultado. Isso aqui é OD. Quem fala, fala alguma coisa. Vai falar o quê? A verdade. Vai falar o resultado. OD. OD não pode ter crase. Já matei. Alfa. Vamos ver. E que sejam fiéis a quê? Às crenças. Quem é fiel a. Ó, esse as crenças seria CN, tá? Porque fiéis é adjetivo. Mas fiéis aos mandamentos. Fiéis aos mandamentos. Tem que ter crase. Matei. Mole. Se você vir João, do verbo ver. Se você vir o filme, se você vir João, diga que Paulo já reouve. Reaveu não existe. É igual uma outra que teve aí recentemente, né? Reavi. Eu reavi meus pertences. Não. É eu reouve meus pertences. Tá? Vamos lá. Ortografia, para dar uma descontraída. A contenção das despesas. Contenção é o ato de conter. Se vem do ter, é com cedilha. Das despesas. Despesas é com S. Ó, tá vendo aí? Ó? Matei. Paralisar é com S, paralisação é com S. Esse tinha 3, estava descarado, né? Então, resposta, bola. Mole essa. Houve erro de ortografia. Aqui, ó. Olha o erro aqui para não perder tempo. C. Exceção. Essa aí foi forte, né? Ó, exceção é com C cedilha. Diferentemente de quê? De excesso. Excesso é com 2 S. Certo? O resto estava tudo certo. A pretensão é com S. Pretencioso é com S. Tudo certinho. Mais uma de ortografia. A cessão dos bens foi feita perante o escrivão público. A cessão aqui é o ato de ceder. É a doação. A doação foi feita perante a doação dos bens, né? Os bens foram doados. Isso aqui seria CN. Os bens são doados, são cedidos. Mas é cessão aqui, ó. Tinha até 2. Tá vendo? Eles gostam de fazer isso, ó. Tá empate.
Ninguém senão sua mãe, ninguém a não ser sua mãe. Vai ter um simulado que vai ter uma sequência desse aí, ó. Já está feito. Vai aparecer aí nessa sequência aí. Só para botar senão junto, senão separado. Então, senão é junto. Aí, ó. Tchum, tchum. Marquei. Senão junto é sempre a não ser? Não. Pode ser defeito, pode ser exceto. Enfim. Do contrário, tem que ver. Tem que andar, tem que viver. Ó, à toa sempre tem crase. Vai ter uma questão do à toa também. Porque o à toa sempre vai ter crase. Só que o à toa pode ser locução adjetiva ou locução adverbial. Quando você fala que ele adorava ficar à toa, é o modo. Aí adjunta é locução adverbial de modo. Beleza. Então, e na última, aqui ó, ficar, mas que é com crase, é com crase. À toa, sempre bota crase. É necessário que haja uma conscientização da população acerca dos cuidados, ou seja, sobre os cuidados. Acerca de, igual a sobre. Conversamos acerca de política. Aqui é acerca de mais hoje. Aí faz acerca dos. Tá? Então era essa aqui, ó. Esse acerca aí ou é passado ou é haver no sentido de existir. Aí aqui tá letra C. Tranquilo. Opa, colocação pronominalzinha aí de leve, ó. Embora todos me ouvissem. Por que todos me ouvissem? Porque o todos é um pronome indefinido. Ele atrai o pronome. Aí, olha só, eliminei duas. Embora todos me ouvissem, alguém os conduziu. Ou seja, o alguém é outro pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Essa aqui já foi mais descarada, tá vendo? Ó, tá vendo? Deu uma descarada aqui. A porta superior, alguém os conduziu à porta superior, alguém os conduziu ao portão superior, tá vendo a crase certa? Do salão, para quê? Que é finalidade, para que o som não se dispersasse. Porque o não é um advérbio de negação, mas o advérbio atrai. Então não é não dispersasse, é não se dispersasse, né? Então a resposta é alfa. Tranquilo, mole essa. Cenário erro. O projetil, os projetis. Se fosse o projétil, aí seriam os projéteis. Beleza? O fóssil, os fósseis. O giz, os gizes. O júnior, os juniores. Mas esse acento não tem mais não. Juniores não tem acento nenhum, nem no O. Porque às vezes eles gostam de pegar e falar assim, juniores. Não, 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 não. Aqui, ó, os juniores, sem acento. Não tem acento nenhum, não. O tórax, os tórax. É invariável, mas tá certo. Ana é a mais bela da turma. Ó o artigo. Esse a mais bela, a mais bonita, é superlativo relativo. E mais é superioridade. Então, é superlativo relativo de superioridade. Todas as palavras apresentam o mesmo processo de formação, exceto vinagre, né? Isso é clássica. Quilo é redução de quilograma. Redução. Aqui tem uma festa de redução, né? Pneu é redução de pneumático. Foto é redução de fotografia. Vinagre é vinho mais acre. Vinho mais acre. O que é acre? Azedo. A vinho mais acre é vinagre. Então, ele é composição por aglutinação. Igual fidalgo, pernalta, planalto, é aglutinação. E moto é redução de motocicleta. Tá? Se o prefeito requeresse, requis não existe. Essa eu já falei. E a superintendência interviesse. Intervisse não existe. Talvez a prefeitura reouvesse esses computadores. Reouvesse. Ok? Então, aqui vai ser letra C. Emprega-se o acento indicador de crase em. O acento indicador de crase em. Vamos lá. Oferecerei diversos brindes a vocês. A você, a vocês, nunca vou botar crase. Ele se pôs a andar, antes de verbo não botar crase, de um lado para o outro. É de um lado, não é de um lado. É de um lado para o outro. Ok. Os documentos foram enviados à nova empresa. Tem que ter crase. Os documentos foram enviados ao novo patrão. Quem enviou alguma coisa a alguém. Os documentos foram enviados a quem? Ao novo funcionário. Então, essa devia ter crase.
Daqui a 5 anos é tempo futuro. Tempo futuro não bota crase. Novos planetas serão descobertos. Beleza. O aluno é inteligentíssimo. Íssimo, ílimo e érrimo é superlativo absoluto sintético. Olha lá. Superlativo absoluto sintético. À noite, ao anoitecer, deixa eu riscar. Tem que fazer assim às vezes. Ó. Ficou a esperar. Esperar é verbo. Não bota crase antes de verbo. Tá no cruza. Assim que amanheceu, saiu à procura de, à caça de, à moda de, à espera de, locução prepositiva feminina. Tirei, locução prepositiva feminina. E soube que a embarcação em que ele viajava havia naufragado. E soube que o navio em que ele viajava havia naufragado. Esse navio é o sujeito. O navio havia naufragado. Então não pode ter crase aqui. O sujeito não pode botar crase. O uso do acento grave está correto em. Fomos assistir A1. Ó, A1 nunca vai botar crase. Tá errado. Iremos à festa. Iremos ao baile. Tá certo. A fim de. Antes de fim é palavra masculina. Tá certo. Não pode botar. Então a certa já é a B. Vamos lá. A partir. Partir é verbo. Não bota. Tá errado. E aqui os pais ficam orgulhosos quando os filhos conquistam o quê? A independência financeira. Eles conquistam o sucesso profissional. Quem conquista, conquista alguma coisa. OD não pode botar crase. Se botou, tá errado. Beleza, marquei. Ó, ele quer saber o núcleo do sujeito da oração. Achei legal essa. Na adolescência, que é a adjunta adverbial de tempo, a jovem mais bela da cidade despertava o desejo de todos os garotos do colégio. O sujeito é a jovem mais bela da cidade. O núcleo do sujeito é jovem. Jovem despertava o desejo de todos os garotos do colégio. Então, o núcleo do sujeito é jovem, o sujeito é simples. Cenário alternativo, todas as palavras estão acentuadas corretamente. Balaústre, está certo. Regra dos hiatos. Heróico não tem mais acento, está certo. Álbum, paroxítona terminada em uns. Álbum, álbuns. É essa. Então, vamos lá. Ó, ruim não tem acento, já quebrou. Enjoo não tem acento. Voo não tem. Só o táxi que estava certo. Vídeo está certo, cárie está certo. Hífens não era para ter acento. Item não tem acento. Leem não tem mais acento. Só o egoísta que está certo. Aqui eu vou botar aqui. Ele lê, eles leem. Talvez ele dê, talvez eles deem sorte. Ele vê tudo, eles veem tudo. Ele crê, eles creem. É o crer, de, lê, ver. Crer, de, lê, ver. Eu botei em outra ordem. Só para mostrar que esses hiatos repetidos não tem acento. É igual eu vou fazer um voo de asa delta. Esse voo não tem acento. Vamos lá. O Brasil de hoje é diferente. Mas, porém, os ideais de uma sociedade mais justa, menos justa. Isso aqui é um advérbio de intensidade, que está trabalhando com adjetivo, mas a resposta era B, né? Mas, mais. Considerando que a palavra anatremia significa a presença de sódio no sangue, é correto afirmar que a palavra hiponatremia. Hiponatremia é uma derivação prefixal, né? O hipo, super, hiper, mega, ultra, é tudo prefixo. Ok. E a última, né? Vamos ajeitar aqui. Daquela escola provieram recursos. Ou seja, daquela escola vieram recursos. Lê só o vieram. Recursos vieram daquela escola. Então é provieram, não é proviram, porque os recursos vieram. Para que os funcionários se precavessem. Ó, isso. O pretérito imperfeito do subjuntivo do precaver é precavessem. Se eu me precavesse, tem nada a ver com vissem não, tá? Aqui, ó. Já matei. E provessem, abastecessem. Aqui é de prover. Provessem a cantina. Então, a resposta é B. Essa aí é aquela questão que o cara pode anotar a frase inteira e botar no caderno. Botar até num papelzinho, botar na parede, botar o verbo de outra cor para ele ficar memorizando. Ó, o termo em destaque é complemento nominal. Quem se refere ao aí. Refiro-me a quê? Objeto indireto. Não se esqueça do amor. Não se esqueça de aí. Quem se esquece
de alguma coisa. Se fosse não esqueça, se ele tirasse o C, seria não esqueça o amor. Se ele falasse não esqueça do amor, estava errado. Agora aqui é o CN, ó. A luta é um substantivo abstrato que vem do verbo lutar. Lutar, a luta. Aí tu vai falar, pô, também é regressivo. Assim, quando ele falou a luta contra o ócio é paciente. Ele está sofrendo. Ser paciente é CN. Agora, olha para a diferença aqui, que isso aqui é muito, muito legal, ó. A luta contra o ócio deu CN. Agora, se ele lutava, esquece que é frequentemente, ele lutava contra o mal. Aí aqui é o aí. Você luta contra alguma coisa. Agora, a luta, que é substantivo, que tem um artigo aqui antes, vai chamar CN. E lutar chama o aí. Beleza? Quem gostou, deixa o like aí. Forte abraço. Até a próxima.